Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de reflexão. Nesse horário, nós estudamos a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E hoje nós vamos iniciar o estudo da penúltima parábola desse livro, que é a parábola do juiz iníquo. Depois dessa vem a última, que é a parábola do fariseu e do publicano. E nós estudamos, encerraremos a primeira parte dos estudos dessa obra maravilhosa de Caibar, que tanto nos ajudou, né? E vem nos ajudando. Mas antes de iniciarmos, nós vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por essa oportunidade de conhecimento dessas parábolas, que com certeza ficarão gravadas no nosso subconsciente, e toda vez que nós necessitarmos, nós saberemos onde buscar essas informações tão importantes que o nosso querido irmão Caibar nos proporcionou. Então, Senhor, só temos a te agradecer essa oportunidade de estudo dessa obra maravilhosa e de podermos estar aqui para aprender, para crescer e para progredir através do estudo do Evangelho. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, nós vamos começar aqui, né, o estudo da parábola do juiz iníquo. Eu vou pedir para o Roberto aqui de Petrópolis fazer a leitura da parábola. Vai até aqui. Parábola do juiz iníquo. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia uma certa cidade, um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defenda-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, que disse esse juiz injusto. E não fala a Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los. Diga-nos que bem depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Muito interessante esse texto, não é? Então, vamos aqui ver o que o nosso irmão Caibar traz para a gente sobre essa parábola. Ele diz assim: a iniquidade é a falta de equidade e a justiça revoltante. O iníquo é o homem perverso, criminoso, seja ele juiz, doutor, nobre, rico, pobre, rei. Então, a iniquidade é o crime, é a perversidade, é a maldade, tudo isso é iniquidade. E equidade é a justiça, né? É o equilíbrio. Então, aqui, a iniquidade, que é a perversidade, a maldade, é a falta de equidade. E a justiça revoltante. O iníquo é o homem perverso, criminoso, seja ele quem for, um juiz, um doutor, um nobre, um rico, um pobre, um rei, qualquer um pode ser um homem iníquo, né? Qualquer um. Na esfera moral, mesmo aqui na Terra, não se distinguem os homens pelo dinheiro e pelos títulos que possuem, mas sim pelo seu caráter. Então,
na esfera moral, mesmo aqui na Terra, né, os homens não são distinguidos bem pelo dinheiro e pelos títulos que possuem, mas sim pelo seu caráter. O iníquo não tem caráter. Ou, por outra, tem caráter iníquo, pervertido. Né? O homem sem caráter, ele tem um caráter iníquo, quer dizer, um caráter pervertido. Mas ainda esse homem, né, mas ainda esse, quando tem de resolver alguma questão, e o solicitante resolve bater à sua porta, até que esse iníquo aí, né, dê provimento, deixa eu ver, ao seu pedido, para não ser incomodado, né? Para não ser incomodado, e porque iníquo resolve com presteza o problema, não para servir, mas para ficar livre de continuar molestado, né? Então, como ele falou, a iniquidade é a falta de justiça, ela é a falta de equidade, de julgamento justo. Equidade seria o julgamento justo. Então, às vezes, a pessoa que é má, sem caráter, né, ele às vezes diz, não vou atender esse cara, não. Mas a pessoa fica ali, ele sabe de uma coisa? Vou resolver o caso dele. Não porque ele seja bom e tenha caráter, mas poder se livrar da pessoa que está ali enchendo a paciência dele. Então, o que ele diz aqui? O sujeito iníquo, quando tem de resolver alguma questão, e a pessoa que pede a ele uma ajuda, né, fica ali batendo na porta dele, né, ele resolve, então, resolver aquilo, o problema, não porque ele seja bom, mas para poder se livrar daquela pessoa que ele acha que está ali perturbando ele. Entendeu? Então, às vezes, ele faz isso. Ele não tem caráter, ele não gosta de ninguém. Aí alguém vai lá, seu fulano, me ajuda aí. Ah, não vou ajudar, não. Aí a pessoa, seu fulano. Aí todo dia eles resolve o problema desse cara aí, para ele não vir aqui mais torrar minha paciência. Tá? Então, para não ser incomodado, e porque é iníquo, resolve com presteza o problema. Não para servir, mas para ficar livre de continuar sendo molestado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Uma comparação. Então, aquela mãe que o filho está enchendo o saco, quer uma coisa, quer uma coisa, quer uma coisa. A mãe dá só para se ver livre da criança que está perturbando? Também tem esse caso. Porque o caráter dela não está bem, porque senão, se fosse firme, ela diria não. Ela diria não. Mas aí ela diz assim, essa criança, vai lá, vai para a rua. É uma íngua também. Porque ela não quer fazer o certo. Ela quer se livrar do problema. Então, ela resolve como? Vai lá, faz o que você quiser. No caso aqui, ele está falando em resolver um problema que alguém foi pedir, que ele não iria resolver, mas como a pessoa ficou insistindo, ele cedeu para resolver um problema dessa. Mas como você falou, quando, nesse caso da mãe, e cede para você, também é uma iníqua, é uma irresponsável, entendeu? Então, o iníquo tem esses sinônimos, essas variantes assim. Então, assim, foi o que sucedeu com o juiz iníquo, ante a insistência da viúva, porque lá da parábola diz assim, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus. Temer quer dizer respeitar Deus. Nem respeitava os homens. Ele não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia também na cidade uma viúva que vinha constantemente falar com o juiz, dizendo, depende-me do meu adversário. Então, ela estava numa disputa com alguém que estava trazendo prejuízo a ela. Ela vai pedir para o juiz resolver o problema para ajudá-la, né? E aí, ela ficou ali.
E o juiz, por algum tempo, não queria atender essa mulher. Se ela está com problema, o problema é dela. Não vem me atormentar aqui. Eu não quero resolver essas coisas pequenas, né? Mas, como a mulher era muito insistente e perseverante, tá? Ele o que fez? Ele se sentindo incomodado pela presença dela diária, batendo na porta dele, pedindo que ele resolvesse algum problema, resolveu julgar a causa dela, para que ela não continuasse a molestá-lo. Entendeu? Foi quando aqui, ó, propôs Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse este juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles chamam de noite, embora seja demorado defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, o juiz resolve atendê-la para se livrar dela. Para se livrar dela. Ele resolve atendê-la, tá? E Deus está vendo que ele não ajudou a mulher por espírito de fraternidade. Deus viu que ele ajudou. Presta atenção, eu entendi agora. Que ele atendeu também para resolver o problema dela. Ele não foi imparcial, porque ele vai dar a causa para ela. Ele resolveu o problema dela para se livrar dela, não porque ele queria ajudá-la. Defende-me do meu adversário, porque ela pediu. Mas ele não fez para ajudá-la, ele fez para se livrar dela. Entendeu? Para se livrar, não porque ele tinha amor no coração. Ou essa pobre viúva está sofrendo, é infeliz. Ele tinha razão também nessa disputa, né? Ele resolveu dela, pelo jeito teria, mas ele não fez por amor à caridade, ele fez para se livrar dela. Às vezes o caso fosse tão ostensivo, né? Há quanto tempo que ele via aquilo, quanto tempo ela batia lá e nunca se incomodou? Até que foi. O caso de André Luiz, né? Ah, desculpe, Ana. Do André Luiz. Não, pode falar. Eu me lembrei do André Luiz. Ah, Cecília, eu também me lembrei. Perfeito. Ele atendeu a mulher que a enfermeira trazia, né? Depois que ele atendia todo mundo, a enfermeira ia para lá e dizia assim, ó, tem um casal aí que está desde de manhã esperando para o senhor, você não pode fazer o quebrar o galho dela. Ele dizia assim, aí vai dar para o relógio, tá bom, vamos entrar, senão você vai ficar aqui me perturbando. Aí ele atendia para se livrar da perturbação da enfermeira, que cada cliente que saía, a enfermeira dizia assim, doutor André, aquele tem um casal aí esperando, ele dizia, desde o final, para ver, doutor André, tá bom, manda eles entrarem. Ele não atendia por caridade, para poder sossegar, para a enfermeira parar de torrar o saco dele. Por isso que ele atendia. Não foi porque ele era gente, que essa mulher era a única que rezava por ele, né? Era uma das poucas que depois rezava por ele. Ela agradecia. Então, quando ele diz aqui, ouve, acrescentou o Senhor, o que disse este juiz injusto. Aí não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que aí ele clamam de noite, embora seja demorado a defendê-los. Quer dizer, mesmo aqueles que estão abandonados receberão justiça. Nem que seja esse tipo de alguém que não vai ser feita justiça através de alguém que não ama ninguém, mas ele vai fazer a justiça. Vai ser o canal para ser feita a justiça. Entendeu? Porque só o juiz podia resolver o caso dela. Só o juiz. Então, a justiça foi feita, apesar dele ser um juiz iníquo. Deus usou aquele vaso sujo para fazer a justiça. De uma forma, não por amor que ele fez, para se livrar. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Deus, como diz, os caminhos de Deus são insondáveis, né? Deus usa qualquer... para fazer justiça, vamos dar um jeitinho desse sujeito.
para que ele faça a justiça, mesmo ele não querendo fazer. Ele não queria fazer. Ele fez para tirar o incômodo dele. Então, Deus usa também esse. Ele usa Porque o também esse. objetivo de Deus é Que a justiça seja feita para aquela mulher. Então, ele vai usar mesmo esse para fazer a justiça. Entendeu? Não vai esperar um juiz bom. O que temos para hoje é ele, vai através dele. Então, foi o que sucedeu com o juiz iníquo ante a insistência da viúva. Nesse livro aqui, Parábolas e Ensino de Jesus, refletindo sobre as parábolas de Jesus, do Juarez Barbosa Perissé, nessa parábola aqui, ele vai fazer esse comentário sobre isso. Ele vai dizer assim: com esta parábola, Jesus nos estimula a utilizar a oração com constância. Ele assinala a importância da perseverança para o atendimento dos nossos objetivos. A viúva foi perseverante, tá? Na verdade, este alerta não se restringe ao pedir através da oração. Não, aqui não está tratando apenas de você ser perseverante para pedir alguma coisa. Foi lá pedir a primeira vez, não conseguiu, vai lá, pede a segunda, não consegue, vai lá, pede a terceira, até que na 10ª você consegue. Ele não está tratando apenas do pedir através da oração. Toda conquista espiritual demandará um enorme esforço, uma luta constante, de modo a conseguirmos construir um mundo novo internamente, apesar da enorme influência exercida pelo mundo antigo, que ainda vive em nós e insiste em permanecer. Então, ele fala que todo movimento para a frente, para o alto, todo movimento de renovação demanda o quê? Esforço. A mulher se esforçou em ir lá toda vez pedir ao juiz? É a mesma coisa na vida da gente. Tudo que você vai fazer visando o progresso, a melhora, tem que ter esforço, tem que ter perseverança, entendeu? Uma luta constante até que a gente consiga construir um mundo novo internamente. Apesar da enorme influência exercida pelo mundo antigo, que ainda vive em nós, insiste em permanecer. Então, se você quer se renovar, se você quer mudar, você ainda vive sob a pressão das coisas do mundo, né? Que te convidam para outro caminho, que te chamam para outra coisa, mas você já sabe que isso não é bom mais. Você sabe que você tem que mudar, mas essa mudança não vai acontecer de um dia para o outro. Não basta a gente dizer assim, eu quero mudar. A partir de hoje, nunca mais deixarei isso acontecer. Não é assim que a coisa funciona. É preciso tempo, é preciso esforço, é preciso perseverança para que as coisas mudem efetivamente. Qual é o autor desse livro? Juarez Barbosa Perissé. Perissé com 2 S, tá? É o que ele diz aqui. Um outro importante aspecto que não deve ser esquecido está associado ao fato de nos predispormos, através da oração constante, ao auxílio de nossos amigos espirituais. Então, a gente tem que pedir, a gente tem que orar, pedir ajuda da espiritualidade amiga, né? Lembrando do Dr. Bezerra, lembra? Que ele fala para Chico, poxa, Chico, pensei que você queria ficar com esse olho doendo aí para poder resgatar débitos. Se você está com problema, se você está com uma dor, se você está com uma dificuldade, faz a tua oração, pede ajuda a Deus, pede ajuda a Jesus, pede ajuda aos amigos espirituais. Eles gostam que nós os procuremos. Eles gostam de ser procurados. Agora você vai procurar sabendo que a ajuda virá. Com certeza ela vai vir. De alguma forma ela vai vir. Pode não vir com o colorido que você quer, né? Mas ela virá. Ela virá.
Agora, você tem que dar um tempo para que ela chegue e você tem que fazer a sua parte nesse trabalho. Não é só sentar e esperar a ajuda cair do alto, não. Aí ele diz assim, ó, dessa forma, torna-se mais fácil o acesso a nós. Quando você faz a tua oração, tu faz o quê? A tua conexão com o alto. Para que a gente possa entrar em contato com a espiritualidade superior, você tem que fazer a conexão com o alto, né? Tem que fazer, ó, a conexão com o alto. Dessa forma, se torna mais fácil o acesso deles a nós. Procurar elevar, lembra daquela história do... Você eleva o padrão vibratório para que eles possam captar a gente com mais facilidade. Se a gente ficar lá embaixo, no chão, vai demorar mais, né? Eles viram, vai demorar mais. Agora, se você eleva o teu padrão vibratório, a gente pode se encontrar com eles no meio do caminho. Não é? Aí diz aqui, dessa forma se torna mais fácil o acesso a nós. Enquanto nossa mente invigilante vagueia pelo espaço, é complicado para os benfeitores aproximarem-se de nós. A prece constante, o pensamento equilibrado do bem, cria uma ponte fácil, facilita a ligação e, consequentemente, a ação desses queridos amigos. Porque se eu estou do lado do rio, eles estão do outro lado. O rio é largo, o rio é caudaloso. Para eu atravessar, eu preciso de quê? De algo que facilite a minha chegada do outro lado. Uma ponte, um barco, não é? Então, eu tenho que construir esse acesso para que facilite a coisa. Então, qual é o acesso? Eu tenho que fazer a ponte, eu tenho que fazer a conexão. Mudando o quê? Minha forma de ser, minha forma de agir, meus pensamentos, deixando de lado um pouco as coisas negativas, as críticas ao outro, não é? Eu sei tudo o que eu preciso fazer, ou alguém não sabe. Nós não estamos mais no nível de dizer que não sabemos o que devemos fazer para entrar em contato com a espiritualidade superior. Não é verdade? Acho que nós sabemos. Agora, o que nos falta? Alguém sabe o que nos falta para construirmos essa ponte? Vontade. Esforço. Esforço. A gente quer que eles façam a ponte. E de preferência bem forte, tá? Nada de fazer pontinha, ponte de corda, não, porque eu não gosto, vou ficar tremendo. Quero uma ponte sólida. No caso, quando ele está falando, o Juarez, eu não sei se entra nesse caso dessa mulher daqui, necessitando do juiz, porque muitas vezes a gente quer alguma coisa, insiste, procura, e o orgulho da gente às vezes bate, não, o cara não quer nada comigo, não quer saber. Às vezes o orgulho da gente faz a gente frear. Exatamente. Não é? Ela não era orgulhosa. Não era. Ela sabia o que ela queria, Isso. Ela merecia e ela foi perseverante. Demorou, Foi perseverante. mas ela conseguiu. Por isso que o livro dos médiuns, se eu não me engano, diz assim, o que Deus observa em nós é o esforço que cada um está fazendo por se melhorar. Ele sabe que todos seremos espíritos puros. Ele sabe qual é o fim da história. Mas ele quer ver o esforço que cada um faz. É a mulher aqui. Ela foi perseverante, não desistiu, né? Então, é o que ele está falando aqui. A prece constante, o pensamento equilibrado no bem, não é só rezar. Aí começa o esforço. Pensamento equilibrado no bem. O esforço começa aí. Cria uma ponte, facilita a ligação e, consequentemente, a ação desses queridos amigos. A gente ajuda a construir a ponte, eles vêm. É mais fácil, eles chegam perto de nós.
Vamos voltar lá na parábola. Aí diz aqui Caibar, de modo que a demora do despacho na petição da viúva foi causado pela iniquidade do juiz. Porque ele foi empurrando com a barriga, não é? A demora de resolver o problema dela não foi dela, foi do juiz, que não atendeu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Por isso que a petição dela demorou a ser atendida. Se este juiz fosse equitativo, justo, reto, de bom caráter, cumpridor de seus deveres, a viúva teria recebido deferimento, resolução de seu pedido com muito mais antecedência. Seja como for, o despacho foi dado, embora a custo, após reiteradas solicitações, importunações cotidianas, e o juiz, apesar de iníquo, para não ser abolado, resolveu a questão. Aí me veio aqui a ideia é o seguinte, que às vezes nós, por sermos inoperantes, iníquos, prejudicamos a vida de muita gente. De muita gente. Aí a pessoa vai dizer assim, mas se essa pessoa demorou para receber isso também, foi porque ela tem culpa no cartório. Isso é outro problema. Isso é outro problema. Nosso problema é ajudar. É ajudar. Entendeu? A nossa parte é fazer o que deve ser feito. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Se o outro vai receber agora ou não vai receber, se vai reconhecer ou não vai reconhecer, isso é problema dele. Eu não posso dizer assim, tipo, é uma juíza. Aí eu não vou legislar sobre a causa dessa senhora agora, porque ela é pecadora. Deixa ela espiar mais um pouco, porque ela merece espiar, porque ela cometeu alguns crimes. Então, deixa ela na geladeira, sofrendo lá, porque ela é pecadora. Depois eu vou e legislo em favor dela. Não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que fazer o que é o certo. Não importa se ela é pecadora ou não é pecadora. Não me cabe julgar. Vou deixar para amanhã, eu vou resolver agora. Ela é boazinha, eu vou legislar para ela agora, que ela é boazinha. Ela é malzinha, só semana que vem. Não. Não me cabe isso. Isso é com Deus. Quem é o primeiro da fila? É o malzinho. Vamos atender o primeiro da fila. Quem é o segundo da fila? É o menos malzinho. Vamos atender o menos malzinho. Quem é o terceiro? É o bom. Vamos passar o bom para a primeira fila, para o primeiro lugar da fila. Ora, se ele tivesse para o primeiro lugar da fila, Deus teria colocado. O bom para o terceiro lugar, vamos atender o terceiro lugar. Vamos agir com justiça. Não me cabe julgar. Vou dar menos para ele, porque ele é isso, ele é aquilo. Se for assim, passais aos outros que gostaria que te fizessem. Entendeu? Então, esse é o nosso papel. Então, a gente não tem que dizer, vou dar mais para ele que ele é bonzinho, vou dar menos para o outro que é malzinho. Você tem que dar aquilo que é justo. Aquilo que é justo. Entendeu? Então, o caso dela, os benefícios que ela deveria receber demoraram a chegar, não porque ela fosse boa ou má, mas porque quem tinha que cumprir com a lei não cumpriu. Quem tinha que fazer a sua parte não fez. Eu estava refletindo antes, assim, se ela merecia mesmo, se ela teria mesmo o direito. Não nos cabe. Não nos cabe. Foi o que eu tinha pensado, mas isso não nos cabe. Porque da forma com que julgarmos, seremos julgados. Isso. Aí ele fala que Deus, mesmo por esse
Deus arruma um caminho para solucionar o problema, mesmo usando o juiz iníquo. Que para a justiça, os seus escolhidos, embora seja demorado defendê-los, né? Então, muitas vezes as pessoas deixam de auxiliar alguém que precisaria, não Porque é? fica julgando se a pessoa Porque fica julgando. mesmo, será que não precisa? E não nos cabe isso. Não nos cabe isso. É aquela história da gente ajudar, por exemplo, tem uma pessoa na rua, aí já eu acho que esse cara tem cara de que vai beber com dinheiro, né? Não é? A gente tem essa mania. De ter que- É, eu vou dar para o outro porque aquele tem cara mais de humilde, esse aqui tem cara, sabe? Então, Então, nós fazemos isso mesmo, né? igual que a demora do despacho da petição da viúva foi causada pela iniquidade do juiz. Se este fosse equitativo, justo, reto, né? De bom caráter, cumpridor de seus deveres, a viúva teria recebido o deferimento de seu pedido com muito maior antecedência. Seja como for, o despacho foi dado, embora a custo, após reiteradas solicitações, importunações cotidianas, e o juiz, apesar de iníquo, para não ser amolado, resolveu a questão. Ora, disse Jesus, ouvi o que disse esse juiz iníquo, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama noite e dia, embora seja demorado em defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Se a justiça, embora demorada, se faz na terra, até contra a vontade dos juízes, como não há de ser ela feita pelo supremo e justo juiz do céu? É? Então, se até o juiz iníquo, apesar de demorar muito, faz justiça, imagine Deus. Aí é aquela passagem, né? Se você que é um homem não é capaz de dar uma pedra ao seu filho que lhe pede um pedaço de pão, imagina Deus. Imagina Deus, não é? Então, Deus nunca desampara a nenhum de seus filhos. Não importa quem sejam eles. Estudamos isso na aula passada. Que mesmo aqueles infelizes que estão lá gritando, sofrendo, né? Naquela situação dramática, ninguém ali é vítima. Ninguém lá é vítima, lembra? Todos têm a sua culpa. Eles não estão desamparados. Tem sempre os amigos ali. Jesus está sempre passando. Agora, cabe à pessoa esticar a mão. Esticar a mão. Né? Mas ninguém fica desamparado, né? A deficiência não é, pois, de Deus, mas sim dos homens. Mormente na época que atravessamos, em que o Filho do Homem bate a todas as portas. Jesus está até passando. Inquire todos os corações. Vem, segue-me. E os encontra vazios da fé, vazios de crença, vazios de amor a Deus, vazios de caridade. Nós não estamos vivendo um mundo assim? Né? Nós estamos vivendo assim. A culpa de nós vermos tanta tristeza, é criança todo dia morrendo, né? De bala perdida, é assalto, é fome, é desemprego, é aquecimento global, é geleira derretendo, é bactéria de 3 milhões de anos correndo risco de assolar e fazendo outra Covid aí, que mata não sei das quantas. A culpa é de Deus? As montanhas que estão degelando, sempre tiveram gelo. Pelo menos até o início, até meados do século XX, tinha gelo, né? Será que depois da metade do século XX, a geleira começaram a descongelar? Porque alguém ligou, desligou o botão? A culpa é de Deus? A culpa é de quem? É dos homens. Então, essa injustiça que existe no mundo, é culpa dos homens, não é de Deus. Se a justiça demora a chegar para o cidadão, é por culpa dos homens? É culpa de Deus. Da nossa falta de fé. Então, Jesus está sempre batendo. Jesus bate a nossa porta toda hora. Quando ele oferece para você um livro do Evangelho, lê aí, meu filho, isso daí, a gente lê.
e acha bonito, mas que frase linda de Jesus. Vem cá, você se apropriou dela? Você está colocando em prática o que ele está falando? Não. Então, você está mandando Jesus embora. Aí, voltando, né? E Jesus, como ele disse aqui, sempre encontra esses corações vazios de fé, vazios de crença, vazios de amor. Vazios de amor é Deus, mas amor as outras coisas a gente tem. Vazios de caridade. Voltando aqui ao Juarez Perissé, ele vai dizer assim, ele vai nos dizer assim, na parábola, Jesus utiliza a figura do juiz iníquo. Iniquidade significa injustiça revoltante, para mostrar que Deus sempre ouvirá aos nossos pedidos. Como ele ressalta, se até um juiz iníquo, diante da existência da viúva, acabou atendendo, o que se dirá do Pai de infinita bondade? Todavia, é útil salientar que a ajuda não chegará necessariamente no momento em que se solicitar, nem da forma que julgamos melhor, né? Então, às vezes, a ajuda não chega na hora, nem do modo que eu quero, né? Porque o Pai sabe melhor do que ninguém o que a gente verdadeiramente precisa. A ajuda se fará no momento e sob a forma mais adequada ao nosso aprimoramento espiritual. E aí está o nosso problema. Aí está o nosso problema. Porque a gente diz assim, meu Deus do céu, quando é que Deus vai atender os meus pedidos? Ele já atendeu. Como? Não mandando o que você pediu. Muitas vezes é por aí. Ele já te atendeu, não mandando o que você pediu. Porque se mandasse, a gente estava aniquilado. Porque às vezes a gente não sabe nem pedir, né? A gente não estava nem pedir. E às vezes falta discernimento para ver isso, né? Então, aí ele diz aqui, todavia é útil salientar que a ajuda não chegará necessariamente no momento que se solicitar, nem da forma que julgamos melhor. A ajuda se fará no momento e sob a forma mais adequada ao nosso aprimoramento espiritual. Isso significa que, algumas vezes, será necessário um período de dor, de amargura, de constrangimento, a fim de que o ensinamento seja realmente aprendido. Não venhamos a incorrer em novos erros, necessitando de novas provações. Então, Deus sabe a hora certa. Não, esse filho ainda não está pronto para isso. Ele precisa melhorar um pouquinho mais para poder receber aquilo. Senão, vai ser dar a ele isso, ele vai jogar fora. Ele não vai saber dar o valor. Aí, para encerrar, ele diz assim, todas essas reflexões nos trazem uma certeza. O Pai está sempre zelando por cada um de seus filhos. Mas e nós? Estamos criando condições adequadas para que percebamos sua presença? O Pai não abandona ninguém. Mas nós estamos, né, criando aqui condições adequadas para perceber a presença dele? É uma coisa que a gente tem que perceber, tem que pensar. Vamos voltar aí no Caibar. Antigamente, havia juízes iníquos. Hoje, pode-se dizer que nem são juízes, mas até os peticionários são iníquos. Porque você sabe, muitas vezes, e isso é uma realidade, que tem pessoas que entram na justiça contra alguém ou contra uma empresa para tentar levar alguma vantagem, não tem? Uhum. Tem pessoas. Tem pessoas. Uma vez eu estava vendo uma situação, sabe qual era? Foi nos Estados Unidos. Uma mulher, ela entrou no hotel de luxo e levou na bolsa escondida uma garrafinha com água. Quando o pessoal estava distraído, só que ela não percebeu as câmeras,
ela jogou água no chão, se afastou um pouquinho, depois ela veio andando em direção, simulou tombo. Entendeu? Então, e lá dos Estados Unidos essas coisas são bravas. Simulou um tombo. E começou a gritar. Que absurdo! Um hotel de luxo como esse deixa o chão molhado. E eu sofri um acidente. Aí lá nos Estados Unidos, o povo vai para a justiça lá e ganha assim, $500 mil, $1 milhão, as indenizações são bravas. E ela entrou na justiça contra o hotel. Porque o hotel deixou o chão molhado, só que mais tarde o pessoal do hotel percebeu que tinha uma câmera e viram que ela tinha jogado água. Quantas pessoas fazem isso? Às vezes a empresa diz assim, não, vamos resolver isso da melhor... Às vezes é uma bobagem, vamos resolver isso da melhor maneira possível. Eu dou um novo produto para a senhora, desculpe. A pessoa, não, vamos para o PROCON, vamos para a justiça. Entendeu? Então, olha o que ele diz aqui. Antigamente havia juízes iníquos. Hoje pode-se dizer que nem só os juízes, mas até os peticionários, aquele que vai pleitear seus direitos, são iníquos. Não estou dizendo que você não deva pleitear seus direitos, mas tem pessoas que fazem disso uma profissão, um ganha-pão. Entendeu? Tem sempre um advogado de plantão. Quantas e quantas? Às vezes é uma bobagem. Às vezes aquele funcionário, coitado, fez aquilo sem querer, mas aí vai lá, briga, aí o funcionário é mandado embora por uma coisa que você podia relevar, entendeu? Aí vai a empresa, bota a empresa da justiça, o funcionário já foi despedido. Uma vez eu ouvi assim, eu falei, está me cobrando uma coisa que eu já paguei. Ah, não apaga essa mensagem, não. Vai juntando para ver quantas vezes vai cobrar esse negócio. Você vê como você entra na justiça. Aí eu falei, como assim? Claro. Porque aí o advogado também vai ter uma porcentagem em cima do que você ganhar. Pelo menos 30%, 40%. Você entra na justiça, ganha a causa, ele leva uma parte. Então, tem advogados que são especializados nisso. Entendeu? Articulam de tal maneira e orientam você para você poder... Então, o que ele está falando? Hoje, até quem pede na justiça seus direitos, muitas vezes, também é iníquo. Aí ele diz aqui, a iniquidade se espalha como um incêndio devorador, aniquilando as consciências e maculando os corações. Homens iníquos, lares iníquos, sociedade iníquas, governos iníquos, leigos iníquos, sábios iníquos, religiosos iníquos. Não tem? Pelo menos que se dizem religiosos. Iníquos. Tem muito, não tem? Tudo isso devido à crença sacerdotal, aos dogmas das seitas dominantes. Mas o Senhor aí está, a destruir a iniquidade e com ela os iníquos. Então a gente pode tentar fazer de tudo, ser iníquo, mas não vamos esquecer que Deus não dorme. E ele vai destruindo a iniquidade e os iníquos. Então, para a gente encerrar o estudo dessa parábola, vamos pegar o livro Fonte Viva. Eu pedi para vocês trazerem, né, quem tiver, no capítulo 61. Capítulo 61. Já está marcado. Eu achei muito interessante essa parábola, sabe? As cartas de Paulo tem? Não, porque aqui é de Lucas. Nas cartas de Paulo seria a mensagem de Lucas. Só seria se fosse do livro de Lucas. Então, está aqui. Fonte Viva, né, de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 61, 61.
nunca desfalecer. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só uma parte, tá? Esperar a Verinha para ver se a Verinha tem aí o Fonte Viva. Fonte Viva é esse aqui, ó. Esse azulzinho aqui, Fonte Viva, né? Então, no Fonte Viva, no capítulo 61, nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Olha que frase fantástica de Emmanuel. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, e limitações, que problemas? As doenças, né? Te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, quer dizer, enquanto estás encarnado, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Então, quem está aqui na Terra, encarnado, não adianta reclamar assim, ai, meu Deus, como está difícil. Mas faz parte da vida da Terra a Terra, as dificuldades fazem parte. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem, não é isso? Através de um problema resolvido, pode aguardar, outros problemas virão para você resolver. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Qual é a nossa escola? O planeta Terra. Estarmos aqui na carne. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Viu, Verinha? Calma e bom ânimo em todas as situações. Aí ele diz aqui, foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Por isso é que nós fomos colocados aqui. Por isso, né? Nós estamos aqui no plano nessa escola da vida, enfrentando essas dificuldades, esses obstáculos, para que a gente, vencendo as inibições que estão fora de nós, aprendemos a superar as nossas limitações. E agora a gente vai para o último parágrafo do texto. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, ser perseverante, como a mulher foi batendo na porta do juiz, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer, porque ela não desfaleceu. Ela perseverou até o fim e venceu. Não é? Linda essa passagem aqui de Emmanuel, né? E assim nós encerramos esse nosso estudo, né? Semana que vem faremos o estudo da última parábola desse livro. E aí, como eu falei para vocês, a partir do dia 14, né, dia 21, nós não teremos mais esse segundo estudo da sexta-feira. Teremos apenas o estudo da obsessão e desobsessão da Sueli Rochu, porque nós faremos um estudo interno, nos preparando para a formação de uma reunião de desobsessão aqui na nossa casa. E aí esse trabalho vai ser um trabalho interno, tá? Então, meus irmãos, nós estamos aqui encerrando o estudo dessa parábola, que eu achei bastante interessante, apesar do texto ser pequeno, mas trouxe para a gente uma série de recomendações, como todas as parábolas de Jesus nos trazem, né? Então, nós agradecemos muito a Deus.
E querendo desejar para todos, né, uma feliz Páscoa. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Essa parábola me lembrou esses esportistas paraplégicos, os olímpicos, né? Com a perseverança, com a vontade, né? Com a garra, a gente fica até envergonhada de ver as limitações, as dificuldades, mas eles estão ali e vibram de uma forma que a gente fica assim, meu Deus do céu, parece isso aqui, essa força, essa vontade. Exatamente. E quantos nãos eles devem ter recebido durante a trajetória? Não, imagina, você não consegue, você é isso, você é aleijado, você é incapaz, né? Mas eles não desistem. Olha, é um exemplo para mim, sempre. Para a Olimpíada é sempre um exemplo. Um grande exemplo. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade abençoada que nós temos de entrar em contato com esses ensinos de Jesus. Que o Pai continue a nos iluminar, nos fortalecer. Nós realizaremos agora a nossa reunião de radiação, será nesse mesmo link, tá? E, mais uma vez, desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, que a gente possa aproveitar esses momentos para refletir um pouco mais sobre o amor, sobre a fraternidade e sobre essa necessidade que todos temos de nos esforçarmos para melhorarmos cada vez mais. Construirmos essa ponte que nos liga à espiritualidade amiga, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Tchau, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça sempre, tá bom? Isso aí, beijo, obrigada. Nos abençoe. Beijo, gente. Boa Páscoa. Até Obrigada aí pela segunda, até companhia. segunda. Grande abraço. Beijo no Fernando, Denise. Beijo na Regina, gente. Beijo nos namorados, na família. Denise, você saiu. Você saiu, porque eu Um não abraço em todos aí, Verinha. posso passar para você aqui. Ó. E você, deixa eu ver. Eu estou congelando aí. Ah, tá. Eu vou ver aqui. Eu vou encerrar aqui, depois a gente volta. Porque eu não tenho como atribuir. Ah, tá aqui. Atribuir isso aí, pronto.